Vamos à palavra, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o capítulo 8 e o versículo 29, para nossa reflexão. Capítulo 8, versículo 29, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E neste versículo temos três verdades gloriosas. Ainda que de maneira sucinta, remindo o tempo, mas eu pretendo falar de cada uma delas. Assim está escrito, João 8 e 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dada a importância, lerei de novo. Primeira verdade, aquele que me enviou está comigo. Segunda verdade, o Pai não me tem deixado só. A terceira verdade do texto, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus estava discursando em Jerusalém. E nesta mensagem, ele centraliza para falar sobre a sua missão. A própria epígrafe do texto, acima do verso 12 do capítulo 8, discurso de Jesus sobre a sua missão. Do verso 12 até o verso 59, Jesus discursa falando da sua missão. E ao falar dela, aqui nesse texto, ele anuncia três verdades gloriosas. E convém avaliar cada uma delas. A primeira verdade, aquele que me enviou está comigo. Jesus sabia que havia sido enviado. É bom quando aquele que é enviado, ele sabe que é enviado. E o que envia é maior do que o enviado. A própria Bíblia fala sobre isso. Jesus sabia que era enviado. Ele sabia também quem o havia enviado. Ele sabia para que havia sido enviado. São coisas básicas que parecem simples, mas que são necessárias. Está reforçando para que também na nossa vida, à semelhança do Mestre, tenhamos a consciência de que nós somos enviados. Cada um de nós fomos enviados por alguém para realizar uma tarefa específica. Eu fui enviado. O pastor desta igreja foi enviado. Outros pastores que estão aqui conosco igualmente. E nós devemos saber que fomos enviados, mas aquele que nos tem enviado é maior daquele que foi enviado. Sim, temos que ter essa consciência. Aquele que nos enviou é maior. Ou não? É. Aquele que nos enviou é maior do que nós. E nós devemos ter a consciência disso. Jesus sabia, aquele que me enviou está comigo. Por exemplo,
Eu sou pastor pela bondade e misericórdia de Deus, mas alguém me enviou. Alguém me comissionou. Neste sentido, nós estamos na tutela da convenção. Aquele que me enviou está comigo. Jesus havia sido enviado pelo Pai. Jesus glorificava o Pai glorificava Jesus, e havia e há uma harmonia simultânea entre eles. Aquele que me enviou está comigo. Quando Deus envia, ele se responsabiliza. Quando Deus envia, ele dá o aval. Quando a pessoa é enviada por Deus, ou é enviada de Deus, a bênção do Senhor está presente. E nós sabemos que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. É a bênção de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a bênção de Deus que faz a diferença na tua, na minha e na nossa vida. Aquele que me enviou está comigo. Com relação a Jesus, um certo escritor irlandês, C.S. Lewis, ele diz que com relação a Jesus só há 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele seria um mentiroso. Se ele não é quem ele pensava ser, então ele era um louco. Agora, se ele é o que ele provou ser, então ele é Deus. E nós podemos glorificá-lo, pois ele é Deus. Deus bendito eternamente, amém. Como disse Paulo em Romanos capítulo 9, versículo 5. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ao contrário do que pregam algumas heresias. Ao contrário do que pregam algumas seitas, lobos em peles de ovelhas. Pessoas que vivem enganando e sendo enganadas, dizendo que Jesus é um filósofo, dizendo que Jesus era um profeta, dizendo que Jesus era um iluminado, dizendo que Jesus era um sábio. Não, Jesus não era, Jesus é Deus. Ele é Deus onisciente, ele é Deus onipresente, ele é Deus onipotente, ele é Deus fiel e verdadeiro, e devemos adorá-lo, pois ele é Deus. E ele disse: aquele que me enviou está comigo. Nós temos que ter esta convicção de que Deus está conosco. Jesus tinha certeza absoluta de que o Pai estava com ele. Quando o cristão sabe que Deus está com ele, ele tem segurança. Ele tem firmeza, ele fala com propriedade e com autoridade, não é arrogância, é autoridade, é certeza de que aquele que o enviou está contigo. Você tem esta certeza de que aquele que lhe enviou está contigo? Eu tenho certeza de que aquele que me enviou está comigo, debaixo da autoridade do nome de Jesus, e coberto pelo sangue dele, podemos dizer: aquele que me enviou está comigo. Mas Jesus disse a segunda verdade: o Pai
não me tem deixado só. Nos momentos mais difíceis, o Pai estava presente. Nas horas de maiores desafios e dificuldades, o Pai não havia deixado só. Só houve um momento, e vocês sabem, em que o Pai o deixou só. Lá na cruz do Calvário, entre as 9 horas da manhã e as 3 horas da tarde, houve um momento em que Jesus fala, Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A multidão, sem compreensão, pensavam, ele está clamando por Elias. Elias era que clamava por ele, que é Deus. Mas eles pensavam que Jesus estava clamando por Elias. Mas Jesus, naquele momento, havia sido abandonado. Era necessário. Era para que se cumprissem as Escrituras. Naquele momento decisivo, crucial, dramático, Jesus estava só. Mas durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, o Pai não o havia deixado só. A companhia de Jesus é presente na igreja. A presença de Jesus, através do Espírito Santo, está presente conosco. Ele disse, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que alguém pense que está só, Deus está presente. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu quero lhe dizer nesta noite, irmão, em nome de Jesus, que o Pai não lhe tem deixado só. Alguém pode pensar que está só, mas está enganado. Jesus está presente. O Deus de Jacó está conosco. O Deus dos exércitos está conosco. Você acredita que Deus ainda está presente na tua vida, apesar das tormentas? Apesar das dificuldades, apesar das lutas, o Pai não lhe tem deixado só. Se você tem esta convicção, então alegre o seu coração, fortaleça a sua alma, receba renovo, renovação, vigor, encorajamento, capacitação do alto para toda boa obra. Jesus disse, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Acredito que somente Jesus pode dizer uma palavra dessa. Eu não posso, não devo. Acredito que nenhum de nós poderá dizer, mas Jesus pode e disse. Ele tem vida, moral e autoridade para dizer. E qual é a terceira verdade? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. No máximo, nós podemos fazer algumas vezes. Se a gente for disciplinado, se nós andarmos em espírito, se nós mortificarmos a carne, se nós vivermos em obediência incondicional à vontade de Deus, eventualmente poderemos fazer. Mas Jesus disse, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa palavra tem peso, irmão. Se a gente avaliar o que Jesus estava dizendo, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
Fazer o que agrada a Deus, para nós é um desafio. Fazer o que agrada a Deus, para nós é uma renúncia. Jesus disse aos seus discípulos: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Os discípulos começaram a interpelar uns aos outros, dizendo: ter-lhe-ia, porventura, alguém lhe trazido alguma coisa para comer? Eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Aí Jesus explica: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual era a comida dele? Fazer a vontade daquele que o havia enviado. Durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, durante toda a sua trajetória, o seu objetivo era fazer a vontade do Pai. Estão lembrados lá no Getsemane, quando Jesus orava agonizante? Aí o seu suor se tornou como em grandes gotas de sangue. Hemaditrose com H, quando há o rompimento das glândulas sudoríparas sob a pele. Foi exatamente esse o fenômeno que aconteceu com Jesus, hemaditrose. Houve o rompimento das glândulas sudoríparas e o seu suor se tornou como em grandes gotas de sangue. E Jesus orava agonizante: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Se é possível, passa de mim este cálice. Mas nós sabemos que não era possível. Ao mesmo tempo, simultaneamente, ele declara: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele era totalmente submisso à vontade do Pai. Ele disse na palavra: porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nos esforcemos para que possamos fazer na nossa vida o que agrada a Deus. Não sejamos guiados por sentimentos e emoções, desejos e vontades. Sejamos guiados pelo Espírito Santo e façamos a vontade de Deus. O texto sagrado diz: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus deu o exemplo para nós. Ele fazia sempre o que agradava a Deus. Que nós possamos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Quer dizer, nós devemos agora viver para a glória de Deus. Viver para satisfazê-lo. A nossa vida agora deve ser para fazer a vontade de Deus. Não a nossa, é a vontade dele. Não é o que eu penso, é o que ele diz. Não é o que eu quero, é o que ele quer. Não é aquilo que me satisfaz, é aquilo que agrada a Deus. O salmista fala: agrada-me em fazer a tua vontade. Verdades gloriosas: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tenha a certeza de que aquele que lhe enviou está contigo.
tenha a convicção de que o Pai não lhe deixa só. Agora, a terceira, eu vou deixar para Jesus, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Para nós, tem que tirar a palavra sempre, porque eu faço o que lhe agrada. O sempre para nós é inatingível. O sempre para nós vai ser impossível. Então, para nós, porque eu faço o que lhe agrada. Agora, para Jesus, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Palavra fiel e digna de